muitos assuntos importantes. Dentre as mensagens vazadas de Jair Bolsonaro no inquérito da Polícia Federal, um diálogo com o pastor Silas Malafaia mostra o ex-presidente afirmando que o Brasil só conseguiria negociar um tarifaço com os Estados Unidos se a anistia fosse votada. Segundo o mandatário, não adianta um ou outro governador ou autoridade ir para a América ou embaixada tentar sensibilizar a gestão Donald Trump se não houver esse gesto do Congresso Nacional, declarando que a anistia resolveria tudo. Após o indiciamento de Jair e Eduardo Bolsonaro, onde foram vazadas as informações, o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, afirmou à Jovem Pan que a oposição não vai aceitar mais um texto alternativo da anistia, ou um texto light, e que vão lutar por um perdão total para todos após as sanções americanas terem mudado o cenário. Nesta semana, uma declaração do presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, animou a oposição e foi vista como um aceno. Segundo o magistrado, anistiar antes do julgamento é uma impossibilidade, mas depois do julgamento passa a ser uma questão política, que será definida pelo Congresso Nacional. Enfim, vários elementos, indicações, sinalizações que a gente precisa considerar e analisar com os nossos comentaristas. O Roberto Mota, como sempre, a postos, preparado ao vivo no Rio de Janeiro. Mota, seja muito bem-vindo, viu? Ótima noite a você. As informações que vieram à tona a partir da divulgação, o vazamento de arquivos, áudios, conversas, documentos que estavam no celular do ex-presidente Jair Bolsonaro. E em um desses arquivos, ele interagia, conversava com o pastor Silas Malafaia e dizia que só a anistia resolveria o problema do tarifaço com os Estados Unidos. Mota. Para encontrar o caminho de saída dessa crise, basta prestar atenção ao que já foi dito pelo governo americano. Boa noite, Caniato. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. Para encontrar o caminho para a saída dessa crise, não precisa ter nenhum contato dentro do governo americano. Basta ler as cartas, eu acho que já foram 3, salvo engano, que Donald Trump já escreveu, pelo menos 2 delas, direto para Jair Bolsonaro. Também há diversas postagens do Departamento de Estado americano, da Embaixada Americana no Brasil e diversas declarações do secretário de Estado, Marco Rubio. Trump disse e repetiu pelo menos 2 vezes: o Estado brasileiro está sendo sancionado, o Brasil recebeu um pacote de tarifas por causa das decisões do Estado brasileiro de perseguir adversários políticos, em especial Jair Bolsonaro, e por causa da decisão do Estado brasileiro de impor restrições à liberdade de expressão de brasileiros e de americanos. Para descobrir o caminho de saída da crise, não é preciso nada mais do que ter habilidade básica de interpretação de texto. Pode ser que exista algum outro caminho para desfazer algumas das injustiças mais graves que foram feitas nos últimos anos. Mas, com certeza, o caminho testado e aprovado aqui no Brasil diversas vezes é o caminho da anistia, ampla, geral e restrita. Também com a gente o Cristiano Beraldo, ao vivo, vai trazer suas análises, suas reflexões. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. No programa de ontem nós trouxemos algumas das informações dos arquivos que foram encontrados no celular de Jair Bolsonaro e de ontem para hoje, infinidade de informações foram compartilhadas pelos veículos de comunicação e tem esse arquivo, essa conversa entre Jair Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia, em que Jair Bolsonaro indica que somente a anistia resolveria o problema com os Estados Unidos. E isso, de certa maneira, vai na contramão de algumas análises feitas por vocês, inclusive há algumas semanas. O que é preciso trazer, discutir e analisar a partir da divulgação dessas informações? Beraldo, bem-vindo. Obrigado, Caniato. Boa noite a você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is.
Olha, Caniato, é óbvio que existe nas manifestações de Jair Bolsonaro e também de Silas Malafaia, que é um apoiador de primeira hora e bastante importante na estratégia de Jair Bolsonaro, nesse momento em que ele se encontra pressionado por um julgamento que está para acontecer no Supremo Tribunal Federal, onde o desfecho já é conhecido, podemos dizer assim, há tanto tempo, porque esse é o julgamento que sequer precisaria ter acontecido. A gente sabe qual é a disposição do Supremo Tribunal Federal, esse julgamento que transcorre de forma completamente atípica. É a primeira vez que eu vejo um Supremo Tribunal Federal no Brasil ter entre os julgadores alguém que é alvo da ação tomada por aquele que está sendo julgado. Além disso, o julgador que, para criar um clima no julgamento, colocou um vídeo mostrando cenas de agressividade, de baderna dos manifestantes, querendo criar um clima que colocasse aqueles manifestantes como um exército pronto para derrubar o governo que havia não só sido eleito, mas tomado posse uma semana antes. Essa história fantasiosa de que alguém que quer se perpetuar no poder sai do poder, deixa o poder, deixa o comando das Forças Armadas, vai embora do país, porque essa seria a grande estratégia para tomar conta da presidência da República e das instituições do Brasil. Então, a gente está vendo, Caniato, que nessa situação de tanta fragilidade que existe hoje em relação a Jair Bolsonaro, que ele vai se apegando naquilo que ele pode. Mas aí vem essa questão de ordem prática. As tarifas, né, que foram aplicadas por Donald Trump, mediante uma carta que ele publicou, direcionada ao presidente Lula, o presidente brasileiro, dizendo que aquelas tarifas em patamar mais alto, ali naquela circunstância de 50%, se devia ao fato do Brasil não respeitar as liberdades de expressão, não respeitar os direitos de pessoas e empresas norte-americanas e pela forma com que Jair Bolsonaro estava sendo tratado pelo judiciário brasileiro. Pois bem, essa narrativa, ela não durou muito tempo, porque apesar de todas as trapalhadas, apesar da má vontade da diplomacia do governo brasileiro, que viram nesse conflito diplomático com os Estados Unidos uma forma de crescer em popularidade, que, aliás, teve um resultado que a gente pode questionar, mas é uma discussão para outro momento, a gente viu que o próprio Estados Unidos, diante da sua necessidade de, por exemplo, continuar recebendo aeronaves da Embraer, de, por exemplo, continuar recebendo o suco de laranja brasileiro, ele mesmo foi lá e tomou a decisão de voltar atrás nas tarifas para determinados setores. E agora, mais uma rodada de tarifas que vão sendo anuladas porque há um interesse, por exemplo, na questão do minério de ferro, das peças de alumínio, enfim, os Estados Unidos está atuando no seu melhor interesse. Houve um aceno do presidente Donald Trump, que Jair Bolsonaro deveria fazer com esse aceno aquilo que melhor lhe conviesse, porque, afinal de contas, o governo americano não vai ter instrumentos para efetivamente interferir de forma direta e objetiva em decisões da Suprema Corte brasileira. Quer dizer, a menos que haja uma intervenção militar norte-americana no Brasil, o que não é o caso, quer dizer, não fizeram isso até agora nem na Venezuela, então não farão isso no Brasil. Então, na verdade, caberá aos brasileiros resolver isso. Agora, é óbvio, conforme essa situação vai se agravando, conforme o ministro Alexandre de Moraes vai dobrando a aposta e aumentando a tensão, agora com o apoio de Flávio Dino, a relação entre Brasil e Estados Unidos vai ficando cada vez mais deteriorada. Pois é, o Bruno Musa também com a gente, fazendo aquela dobradinha, programa 13 em 1, depois dos pingos nos is. Musa, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado pela gentileza mais uma vez em nos atender. Imagina, um prazer. Obrigado a vocês pela confiança. E as sinalizações que tivemos a partir da divulgação desses áudios, grande parte dos veículos de comunicação dando atenção a essa informação, um áudio, uma conversa entre Jair Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia, em que ele indica que os Estados Unidos só aceitariam negociar a partir de um gesto, de uma sinalização. E na visão de Jair Bolsonaro, essa sinalização passaria necessariamente pela aprovação do PL da anistia.
Pois é, eu venho dizendo que eu acredito que o buraco é realmente muito mais embaixo, né? Ou seja, tem aí uma questão de ordem geopolítica extremamente importante, que é basicamente enfraquecer o seu opositor, que é a China hoje, né? A China vem fazendo toda um aumento de sua influência, não apenas na África, mas na América Latina, construindo portos importantes, os 2 maiores portos agora do Peru, inclusive um deles em construção, com massivo capital chinês. Tudo isso mostra que a China está colocando, espalhando seus tentáculos e, obviamente, acaba tentando fortalecer os BRICS, coisa que, na minha opinião, foi onde começou a desandar tudo no discurso do presidente Lula, quando naquele encontro esvaziado na cúpula do Rio de Janeiro, ele trouxe aquele assunto contra o dólar. Veja, a China vem desdolarizando à medida que ela vem comprando uma quantidade massiva de ouro físico nos últimos 3 anos para diversificar as suas reservas internacionais. A Índia também, em certo grau. A Rússia, idem, com alguns bilhões de dólares de suas reservas bloqueadas. Mas o Lula foi o único que, sem ser chamado, levantou a mão e quis opinar. E opinou contra os Estados Unidos, que é o maior investidor de longo prazo no Brasil. Basta analisar o balanço de pagamentos, como eu expliquei aqui mais detalhado ontem. Então, quando a gente bate no dólar a favor dos BRICS, que é justamente o que os Estados Unidos quer diminuir essa influência, inclusive num acordo que ficou chamado de Acordo de Mar-a-Lago, em referência à sua residência na Flórida, que é basicamente diminuir manter a importância do dólar como moeda hegemônica mundial. Isso faz com que o Lula, ao bater nos Estados Unidos e no dólar, vai diretamente contra os interesses dos Estados Unidos. Então aqui falamos desses pontos geopolíticos e monetário como um todo, que é uma reconfiguração toda dessa situação e, claro, os Estados Unidos continuarem exercendo o poder aqui na América Latina. Eu mencionei, e aqui, claro, foi uma mera opinião pessoal, que no encontro de Trump com Putin, eu acredito que também ali tenha sido negociado algo como, ok, vamos negociar espaços ali como a Crimeia, na Ucrânia, e você para de exercer sua influência na Venezuela. Não me parece coincidência os navios estarem chegando logo depois disso, eles colocarem as facções criminosas como terroristas, né? Então, eu acho que essa ordem geopolítica e monetária é justamente nessa linha do que você falou, que é essa sinalização que o Brasil precisa dar, acho que o Tarcísio comentou isso, né? E não bater de frente com justamente o que o Trump quer. Dessa forma, o problema só vai escalar e veja, nós somos, obviamente, muito mais fracos.